Olá, se você tem uma Bíblia, vá para 2 de Timóteo, capítulo 4, no Novo Testamento. Se você não tem certeza de onde está, é só ir para o índice, procurar o número da página e chegar lá. Esses são alguns versículos que você definitivamente vai querer marcar na sua Bíblia, seja no iPhone ou no iPad. Só se certifique de que você não está assistindo o TikTok, né? Alguém sabe do que estou falando? Ainda não é algo de que rir, certo? Vamos nós. Muito bem, 2 de Timóteo, capítulo 4, iPhone, iPad, o que quer que você vá usar. Começamos uma série para iniciar o ano falando sobre a corrida da vida. E esta manhã eu quero falar com vocês sobre como terminar bem essa corrida. Eu gosto de conhecer a minha igreja, vamos fazer isso. Quantos gostam de correr? Levantem a mão alto. Se você gosta de correr, vai. Não seja tímido. Sabemos que você vai ser a pessoa estranha. Está correndo em uma corrida, goste ou não. Mas você já notou isso sobre a vida? Pense nisso por um minuto. Eu realmente quero que vocês se concentrem enquanto encerramos esta série, porque vamos ver algumas palavras realmente importantes. Você já notou que é realmente muito mais fácil começar do que terminar? Quero dizer, é como começar uma nova dieta, né? Bem, realmente tão fácil até que você realmente anda pelo corredor do supermercado e vê todas as coisas que podem arruinar sua dieta. Rotina de exercício. Sabem como é fácil se juntar a uma academia? Vamos, né? $10 de entrada, $40 por mês. Estão ouvindo? Eles te cobram os $10, você vai uma vez e depois eles ganham os $40 por mês de graça. Você já notou como é fácil dizer essas palavras? Prontos. Não vou comer mais biscoitos. Pense nisso por um minuto. Isso foi fácil. Não vou comer mais biscoitos, mas pense nisso. Vocês sabem como é difícil não comer um biscoito? Se alguém encontrar valor nutricional em um biscoito Oreo, eu agradeceria. Só quero que todos saibam, tá bom? Vamos ficar mais sérios? Casar-se é emocionante. Eu realizo casamentos facilmente. Posso falar a vocês, casar-se é fácil. Permanecer casado através das lutas, dos ajustes e das provas, isso não é fácil. Quem diga amém? Isso nem sempre é fácil. A vida cristã também tem seus desafios, quero ser claro. Agora, só estou te dizendo, você não pode perder isso. Se você perder isso, perde o contexto completo da mensagem. Escutem bem. Quero ser muito claro nisso. Você não pode trabalhar para a sua salvação, nem você pode fazer nada para se qualificar para a salvação. Agora, só quero que escutem isso porque acho que é muito importante. Tem pessoas se reunindo pela cidade hoje e acreditam que você pode trabalhar pela sua salvação, se qualificar para a sua salvação, mas o problema com isso é este. Escutem-me, cuidado. Qual foi o propósito da cruz de Cristo? Se você pudesse trabalhar para conseguir isso, como você pode se qualificar para isso? Jesus disse no jardim do Getsêmani, a pressão cai sobre ele. A Bíblia diz que a pressão é tão grande não por medo da morte. Ele conhecia o resultado final, mas a pressão era tão grande que esse Deus Santo ia carregar com os pecados da humanidade que literalmente começou a suar sangue. Você se lembra do que ele orou? Se houver alguma maneira, outra maneira de fazer isso, além desta você permitiria isso. Mas ele sabia que não havia outra maneira. Ele estava fazendo um ponto muito claro de que a salvação não é algo que você possa ganhar, não é algo que você possa se qualificar. Na verdade, eu diria isso, a salvação é pela graça e somente pela graça. Ao longo da sua Bíblia, é isso que ensina. A salvação é pela graça, somente pela graça. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele estava assumindo a ira, a pena e o castigo pelo que você fez, pelo que eu fiz, pelo que este mundo fez consigo mesmo. E então a Bíblia ensina que a maneira como experimentamos essa graça e experimentamos essa misericórdia é através da fé, que confiamos na obra que Jesus Cristo fez por nós, essa salvação. Escutem com atenção, quero que entendam isso. Depois vem a parte desafiadora, que é confiar em Cristo e segui-lo através das lutas e desafios que surgem na vida, simplesmente por viver neste mundo. Pense nisso por um minuto, que eu chego à fé em Cristo e confio no que Ele fez por mim. Eu luto e tenho dificuldades com a vida, e isso se torna um desafio para mim. E em resumo, sabemos disso. Pense na vida, todos na sala sabem disso. Estamos enfrentando provas, problemas e tribulações. E se fôssemos por esta sala, mesmo nas melhores circunstâncias de qualquer um aqui, podemos pensar em provas, problemas e dificuldades pelas quais já passamos. Depois você enfrenta os desejos pecaminosos que nos fazem tropeçar. A Bíblia diz que se você já correu em uma corrida, especialmente se você correu com barreiras, você sabe como é superar uma. E o que acontece? Tem mais um, e a Bíblia diz que temos provas, tribulações e dificuldades, mas depois enfrentamos os desejos pecaminosos que nos complicam, e então está o inimigo. O inimigo apresenta obstáculo após obstáculo de tentação que enfrentamos nesta vida, vemos tudo isso, e a Bíblia ensina, escutem com atenção, quero que entendam isso, a prova da fé é a perseverança. A Bíblia fala muito sobre que se realmente confiamos em Deus,
Então há essa perseverança, há essa crença, há esse apego, mesmo quando de fato não consigo ver, mesmo quando não consigo realmente entender, porque eu verdadeiramente confio em quem é Deus e confio no que Deus fez. A Bíblia nos desafia a saber que a fé genuína em Cristo persevera até a meta final, que é isso que realmente faz a fé, que a fé persevera. Supera isso? Sim, é difícil. Sim, é difícil, mas a fé persevera no que Deus tem para nós. E se aprendemos algo nesta série, isso é o que Ele está nos ensinando repetidamente. E eu os lembro, há muitas pequenas referências aos esportes no Novo Testamento. Como muitos deles, você tem luta, você tem briga, você tem que correr uma corrida. Então há muitas dessas coisas como alcançar a vitória, obter o triunfo na sua vida. Há todo tipo de coisas assim. Mas esta série em particular, falando sobre a corrida, aprendemos que a vida é uma maratona, não é uma corrida de velocidade. E a Bíblia ensina isso de forma grandiosa. E o que eu quero que vocês vejam esta manhã é quando você vê um homem correndo uma maratona e quando chega ao final e está vendo esse homem correr essa maratona e ele simplesmente corre a toda velocidade em direção à linha de chegada, quero dizer, ele correu toda essa corrida. E Paulo nos diria, eu fui espancado, eu naufraguei. Fui mordido por uma cobra venenosa, e isso seria meu fim, não é? Vamos ter que fazer algo diferente aqui, Senhor. E então ele está dizendo tudo isso, e chega ao final de sua corrida sem amargura, raiva, ciúmes ou comparações, perguntando por que eu recebi isso. Por que não recebi isso? Porque Deus fez isso por eles? Mas você não vê isso. Ele simplesmente corre a toda velocidade para a linha de chegada. Como cara, esta é a melhor corrida. É isso que quero fazer. E quando vê isso em alguém, diga, quero saber o que esse homem faz. Porque é assim que Paulo terminou a corrida de maratona em sua vida cristã. Vou mostrar. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Começamos no versículo 5. Vou te dar o contexto de onde precisamos estar. Em 2 de Timóteo, capítulo 4, no versículo 5, Paulo escreve ao homem que o vai suceder. Paulo tinha um amor profundo por Éfeso. E ele está literalmente escrevendo para um aprendiz no ministério, onde está tentando dizer, é assim que você deveria viver. Você deveria fazer. Ele escreve, veja o que ele diz no versículo 5. Ele diz, mas você, falando sobre como você pode viver de maneira oposta, e ele diz, mas Timóteo, para você, seja sóbrio em todas as coisas. Literalmente, a palavra sóbrio significa estar alerta, significa não estar entorpecido por algo mais. Você está sóbrio, você não está afetado por substância, você está alerta, deve estar alerta em tudo. Veja o que ele diz a seguir, suporte dificuldades, faça obra de evangelista. Em outras palavras, cara, você deve levar esta gloriosa notícia a todos que puder. Cumpra seu ministério. Ele diz, estou prestes a ser oferecido como sacrifício. O que isso quer dizer? Me preparo para morrer. Meu último ato de serviço sacrificial, estou prestes a morrer. Ele diz, chegou o momento da minha partida. Eu lutei a boa batalha. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. No futuro, está reservada para mim uma coroa de justiça. Olha isso que o Senhor, o juiz justo, me concederá naquele dia. E não só a mim, mas também a todos que com amor aguardaram sua vinda. Agora, pessoal, vocês têm que pensar, ele está chegando ao final da sua vida, e quero lembrá-los, ele foi agredido. Uma vez ele foi apedrejado, deixado morto, e quando você lê sobre este homem, ele não é cínico, não desanimado, não derrotado, enfrenta a morte certa, ele sabe que está enfrentando uma morte certa. Vou te mostrar isso em alguns momentos. Ele sabe que está enfrentando morte certa, e ainda assim continua em frente com paixão por impactar outros, mas também para que sua própria vida se destaque. Quando Paulo escreve isso, está em uma prisão mamertina. Literalmente, ele esteve lá, em Roma, e quando escreve palavras a Timóteo, lhe entrega a vida, tenta dizer, é assim que eu vivo, isso é o que eu fiz e estou satisfeito com a minha carreira. E assim, Timóteo, e por sinal nós somos o Timóteo de hoje, Paulo está escrevendo e está dizendo, assim como eu corri, assim como o que eu fiz, quero que você corra assim. E eu tenho que dizer a vocês, igreja, eu estive naquela prisão, e cara, é um lugar escuro e sombrio. Paulo está esperando que lhe cortem a cabeça, e no entanto, quando você lê estas palavras, ele sabe que vai ser decapitado. Era um cidadão romano, não iam crucificá-lo, nem nada disso. Ele ia ser decapitado. E no entanto, aqui está ele com tanta paz, e ele até volta. Pensem nisso, porque esta é uma ilustração conhecida. Estamos na terceira mensagem da série. Esta é uma ilustração para Paulo. Ele volta à corrida. Como na vida dele, ele falou sobre correr uma corrida e viver melhor. Você pode ouvir essas duas mensagens online de graça. Ele está falando sobre isso. Agora, no final, ele volta à ideia de correr em uma corrida. Isso é o que ele diz. Eu terminei minha corrida. E aqui está o interessante. Está em paz e está confiante. Está confiante na forma como viveu sua vida? Quero dizer, pense nisso. Na sua vida como pai,
na sua atitude com colegas de trabalho ou amigos, em todas essas coisas pelas quais passamos na vida. E Paulo simplesmente diz, cara, eu lutei uma boa batalha. Pense nisso por um minuto. Cara, eu terminei meu curso, eu terminei o curso atribuído, eu guardei a fé. E então ele está tão confiante que também olha para cima e diz, no futuro há uma coroa reservada para mim, certo? Esta coroa de justiça que o Senhor, o juiz justo, infalível, então quando ele julgar minha vida, ele fará isso bem porque é digno de confiança, ele vai me recompensar naquele dia. Olha, preciso falar algo. Escute-me. Paulo não pensava em nada sobre morrer porque viveu bem. Você anota isso? Paulo não pensava sobre morrer porque viveu bem. Não perca isso. Escute como Paulo viveu em toda a Escritura. Escreva 1 Coríntios 11, versículo 1. Só te digo, você fala de uma grande declaração. O apóstolo Paulo diz, sejam imitadores de mim. Agora, na igreja, hoje em dia, vocês poderiam imaginar isso. Se eu me levantasse e dissesse, sejam imitadores de Cristo, Deus, todos diriam, espera um momento, amigo, certo? Paulo fez isso. Paulo se levantou e disse, vejam como eu vivo. Solo olhem o que eu faço, só prestem atenção em mim, porque olhem o que ele diz a seguir, assim como eu imito a Cristo. Uma boa paráfrase do versículo seria, siga meu exemplo, siga o exemplo de Cristo. Se você está me olhando, você está olhando para Jesus, é aí que eu vou, é isso eu persigo. E a vida de Paulo, escutem o que ele dizia, escutem. Paulo estava dizendo a Timóteo, tenho vida que você pode seguir. Eu tracei um roteiro, eu tracei o rumo, Timóteo, eu sei isso, estou dando uma mensagem que você pode seguir. E todos precisamos nos perguntar isso. Concentrem-se aqui por um minuto. Que mensagem sua vida está deixando? E a propósito, posso dizer isso como alguém que tem uma boa oportunidade de ser quem se levanta e diz essas palavras sobre vocês. Eu tenho que dizer a vocês, estão falando de uma situação difícil para um pastor, e tão frequentemente eu tenho que me levantar e falar sobre as vidas das pessoas. Eu tenho que me levantar e encontrar o bom que posso dizer, o que fizeram, como eram vistos pelas suas famílias. E você se levanta e diz algo com o que alguém na igreja não concorda. E eles dizem, bem, eu não os encontrei dessa maneira. Tudo isso porque isso acontece com tanta frequência, acontece com tantas pessoas. Então, que mensagem minha vida está deixando? Porque a Bíblia diz que sua vida deveria deixar uma mensagem. Você pensa sobre isso? Um grande erro que podemos cometer na vida é pensar nisso por apenas um minuto. Nós não pensamos em ir embora até que estejamos indo. Esse é um dos grandes erros que cometemos na vida. Especialmente na vida cristã, porque deveríamos pensar em deixar um legado. Ninguém quer falar sobre a morte. Não é morte, é apenas um passo. Verdade. Vocês concordam? Vocês acordam cedo para a academia, sem razão às 4 ou 5 da manhã, a menos que temam a morte? Gostaria que soubessem algo está errado. Você só tem medo? Eu só digo, eu os amo em nome de Jesus, mas só estou dizendo isso. De qualquer forma, alguns de vocês ficam bravos. Digo isso, eu não preciso ter razão, só preciso ser ouvido, uma brincadeira. Está bem, mas pensem sobre isso. Quando viaja, o que faz? Quando você viaja, você se levanta enquanto está viajando e você está pensando para onde vamos, o que fazendo? Você olha o clima, está pesquisando porque sabe que sua vida vai do ponto A ao ponto B. Esteja melhor preparado para o ponto B porque o ponto B terá um impacto em você. Então é como, eu vou esquiar. Qual tipo de esqui fará? Você vai fazer esqui aquático ou vai esquiar na neve? Eu te prometo, se empacota diferente entre essas duas atividades. Então vamos dedicar muito tempo a pensar nisso. Vamos tempo a nos concentrar, mas então sua vida, sua eternidade, seu para sempre, não dedicamos tempo a pensar nisso. Nossa partida deveria nos fazer pensar como estamos vivendo. Esse é grande componente das Escrituras. Esse é grande componente da Bíblia. Que sua partida deveria te fazer pensar como viver, que alguém vai prestar contas da sua vida no sentido de falar sobre você. Você vai prestar contas ao juiz justo naquele dia. Então deveria pensar sobre isso. Então, com isso em mente, que mensagem você está deixando para trás? A forma como você fala com sua família, a forma como age, a maneira como se comporta, quais são seus objetivos. É melhor você garantir que o que você persegue dure mais do que você, porque você não vai durar para sempre. Deixe-me te dar metas a seguir. Li isso em um livro de liderança, acho que é o esboço para esta passagem. Quero que saibam disso. Li essas 3 coisas em um livro de liderança e pensei, cara, é isso que estou dizendo a vocês. Acho que este é o esboço. E era um livro de liderança sobre como guiar os outros em certas coisas. E Paulo também diz isso. Vamos lá, vou dizer isso para que vocês tenham. Esta é a forma como você deveria viver. Número 1, uma mensagem que vale a pena lembrar. É isso que Paulo realmente diz aqui. Porque como muitos de nós diríamos, bem, você viveu sua vida, deixe-me viver a minha, certo? Estão acordados manhã? Você viveu sua vida, quero viver a minha.
E no entanto, Paulo diz, não, minha busca foi tão boa, Timóteo, você deveria estar perseguindo o mesmo que eu. Não há nada que perseguir. Alguns de vocês deveriam entender para seus filhos, não há nada mais que perseguir. Deixe uma mensagem memorável. Número 2, um estilo de vida digno de considerar. Você vê em 1 Coríntios 11:1 quando diz, olhe para a minha vida, veja o que estou perseguindo, veja para onde estou indo, veja o que estou fazendo e me siga. E então, número 3, uma fé digna de imitar. É assim que Deus nos chamou para ser. E na verdade, você sabe por que Deus deu uma fé digna de imitar? Para que as pessoas o seguissem, dizendo, eu corri minha corrida. E da maneira como eu corri, Timóteo, você deveria correr. Se você for para os últimos versículos, ouça. Se você for para os últimos versículos na passagem das Escrituras que estamos lendo, você sabe o que Paulo diz a Timóteo? Continue fazendo o que eu fiz e pegue o que te dei, Timóteo, e passe para alguém mais. Isso está na sua Bíblia? Se você for a 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, veja o que diz. Seja diligente nesses assuntos. Dedique-se completamente a isso para que todos vejam seu progresso. Pense nisso por um minuto. Posso te dizer coisa? Como sou seguidor de Cristo, tenho que dizer isso. Tive mais pessoas pedindo, reduza a velocidade do que acelere. E não estou falando da maneira como falo, mas eu fiz isso. Passei toda a minha vida ouvindo, pastor, por que não faz algo? Eu faria menos se você fizesse, certo? Eu faria menos se você fizesse algo. Mas não é Paulo, não está falando sobre isso. Deixe-me te dizer onde está a linha de partida. Posso dizer isso a vocês? A linha de partida da qual Paulo fala são as pessoas mais próximas a você. Paulo diz, você tem uma mensagem que vale a pena lembrar, um estilo de vida que vale a pena considerar e uma fé que vale a pena imitar. E eu tenho que dizer a vocês, eu acredito nisso, acredito nisso. Criei meus filhos com esse entendimento, criei meus filhos com a ideia de que o que eu tenho, você precisa, não só você precisa disso, é a grande necessidade da sua vida. E quero te incutir isso, você começa em casa com a família, com os amigos, com as pessoas mais próximas a você, e eu diria isso aos pais. Todo pai cristão deveria estar realizando uma campanha total para educar seu filho a conhecer Jesus Cristo e caminhar com Ele. Você deveria estar travando uma guerra em sua casa e ao redor de sua família, onde você diz, eu vou investir com amor, com compaixão, não resumindo-os, se eles fizerem isso por você, não há recompensa nisso. Não há bênção nisso. Não há salvação. Mas se eu posso guiá-los amorosamente a um pai que os ama, se preocupa, fala, encoraja e corrige para o benefício deles e para entenderem Deus e suas ações, posso fazer a diferença e ver o que precisa ser visto. Eu só vou dizer isso mais uma vez. Se você tem filho ou filha adolescente, devem ir ao nosso evento juvenil no próximo mês, ou você vai me dizer que não quer que seu filho ou filha passe um fim de semana com o Rei Jesus, aprendendo tudo. E eu quero dizer isso a vocês. Escutem-me. É pouco provável que seus filhos se apaixonem por Jesus por acaso, porque Paulo diz a Timóteo para passar isso. Porque Deus havia encomendado, eu vou te mostrar isso antes de irmos, Deus encomendou, ele dizia, há uma responsabilidade de pegar o que te foi confiado e passar para a próxima geração. Devo dizer, meus filhos cresceram e agora podem me dizer que não. Isso vai te afetar, né? Mas eu tenho netos e ainda mando na minha casa. Vamos, né? Falo com eles sobre Jesus. Então você começa com um exemplo. Você precisa caminhar com Jesus você mesmo. E então tenta pegar o que está aprendendo e o que está vivendo e reproduzi-lo. Eu sei que nem todos tiveram, mas você pode mudar isso agora. Não passe sua vida pensando, tomara que minha mãe tivesse feito isso, tomara que meu pai tivesse feito isso. Você não pode mudar, mas você poderia ser a mãe, o pai ou a pessoa que dá um passo à frente e diz por aquela criança naquele lugar. Muitos de vocês vivem para a aposentadoria, especialmente neste serviço. Tem muitas pessoas aposentadas aqui. Quando você vai se retirar de investir nas pessoas, você pode se aposentar de trabalhar ou de tentar ganhar dinheiro, mas quando você vai se retirar de investir nas pessoas, e você sabe, conheço tantas igrejas que têm todas as suas pessoas mais velhas e sábias reunidas em pequenos estudos bíblicos. Eles adoram simplesmente tomar café e realmente passar o tempo. E ninguém sai da sala para ajudar o homem que está na batalha que eles já passaram e venceram. Precisamos dessas coisas. E é triste que só houve um amém, porque isso absolutamente precisa ser um amém na nossa cultura hoje em dia. Não se retire de investir nas pessoas. Não desista. Dizer Paulo está indo embora. Ele sabe que está prestes a ser decapitado. E ele diz, ei Timóteo, tudo o que eu tenho feito, por favor Timóteo, mantenha isso em andamento. Mantenha isso em andamento, mantenha esse investimento. Eu diria aos pais, vocês estão reservando um tempo para ler e orar com a sua família. Você está estabelecendo isso como um modelo de estilo de vida? Eu tive um pai que eu sabia onde ele ia se encontrar com o Senhor e sabia que ele estava lendo as Escrituras. Meu pai, há muitos anos, começou a nos enviar mensagens com o que estava aprendendo em seu tempo pessoal com o Senhor. Ele estava transmitindo tais
Meus filhos brincam sobre os discursos que recebiam, pois entrava e não só chamava a atenção, ensinava o princípio bíblico e o que Deus desejava para eles. E como um dia você vai ter toda a liberdade do mundo, saiba que a autoridade que ensino não é a minha autoridade, é a autoridade dele. Mas eu te amo o suficiente para te ensinar qual é a autoridade suprema. Então, investindo isso e dando isso, então, papai, você está tirando tempo para isso. Você garante que sua família saiba que Jesus Cristo é uma prioridade. Você fala abertamente em casa sobre coisas espirituais. Você aplica a palavra de Deus à tensão e às dificuldades. Isso vai na sua família. Deus sabe que eu fiz isso. Quando eu estava nos 20 anos, vi que não era um bom pai. Alguém sabe o que falo, porque eu não sabia ser pai. Percebi que não sou um bom esposo. Amy me ajudou com isso. Jesus também, mas a Amy também me ajudou com isso, né? Então comecei a ler livros sobre casamento e comecei a ler livros sobre criação de filhos e simplesmente senti um chamado na minha vida. Pense nisso por um momento. Senti um chamado na minha vida aos 21 anos. Onde senti que Deus estava me chamando e poderia querer me usar, mas sabia que meu casamento não suportaria isso. Sabia que não suportaria. E então fiz esse compromisso, Senhor. Vou aprender tudo o que puder sobre como ser um marido melhor. Não sabia o que Deus faria aos 21, mas senti o suficiente para saber que Deus queria fazer algo, que criou em mim o desejo de crescer. Estava lendo uma vez em um livro e deram essa estatística enorme, que se você jantasse com seus filhos 4 vezes por semana, sentados à mesa, em uma conversa aberta, onde você está influenciando seus filhos, olha, como o TikTok, as redes sociais, o governo e seus professores querem influenciá-los. Que Deus nos ajude como pais a ter um profundo desejo de influenciar nossos próprios filhos, porque eu sei, posso ajudar todos a entender algo, eu caminho com Deus, li sua palavra, eu sei o que é melhor para meus filhos, todo mundo está bem, isso é de graça, tudo de graça, tudo de graça. Mas queria aprender coisas. O que fizemos foi começar a jantar juntos um mínimo de 4 vezes por semana, porque se você fizer isso, 90% das crianças não tocam em álcool, mais de 90% não têm relações sexuais antes do casamento. E estou lendo isso e penso, vou fazer esse investimento, faremos um investimento assim. E assim comecei a ensinar meus filhos, estava ensinando liderança a meus filhos. Eu dava dinheiro por relatórios de livros. Eu digo a você, ajudei meus filhos e sempre orava por eles. Ensinei-os a orar e ensinei como estruturar orações. E eu sempre pedi a Deus que respondesse às suas orações. Eu também me concentrava em uma oração para suplicar a Deus e pedir respondê-la, porque isso lhes dará fé de que você responde orações. E Deus, eu quero que eles vejam. Eu não quero que eles ouçam isso na igreja. Quero que vejam do que falamos em casa. E eu queria que meus filhos soubessem que amo Jesus mais do que tudo. Ele era a prioridade da minha vida. E ensinei esportes aos meus filhos. Estávamos muito envolvidos em esportes. Viajamos por todos os lugares por causa dos esportes. Mas eu diria a vocês esta manhã, eu queria dar aos meus filhos algo que durasse mais, que fosse mais duradouro e que os servisse melhor. Queria dar aos meus filhos algo que durasse mais tempo e que os servisse melhor. Olhem, eu adoro ir caçar e pescar e vocês homens deveriam me convidar mais. Isso é apenas um extra novamente. Mas meus filhos sabiam que eu amava Jesus mais do que as outras coisas e que ele era uma prioridade na minha vida. Eu queria que meus filhos vissem, me escutem atenção. Eu queria que meus filhos soubessem disso. Minha fé é fé vivível, não uma fé conhecível. Eu queria que meus filhos soubessem que é uma fé vivida, não só uma fé que você conhece. E é tão importante. Olha, nossa fé não é apenas uma fé para conhecer, é uma fé para viver e me escutem com muita atenção. É uma fé para deixar. Se Deus me der dias, quero pegar a fé que me foi confiada e passá-la para meus netos. Estou orando para que isso se transmita ao longo da nossa família e eu só diria a vocês, além da sua família imediata, deveriam ter uma visão para investir na vida de outras pessoas. Olhem, muitos de nós lutamos porque só pensamos na nossa vida. Uma das razões pelas quais muitos de nós lutamos tanto é que nossa vida é a única, em que pensamos, então é tudo o que está dando errado no meu mundo, na minha circunstância e situação. Então tudo o que posso fazer é sentar e dizer, Deus, onde você está? Porque não estou aproveitando lições aprendidas e não investindo nelas. Lembrem-se disso, Deus nunca desperdiça uma dor. Toda dor que você experimentar, Deus quer usá-la para formar resistência e caráter em você. Depois você pode pegar essa lição e transmiti-la a outras pessoas. E para os seguidores de Cristo, nunca não há tal coisa que você possa encontrar na Bíblia. Não existe, não há aposentadoria para investir na vida de outras pessoas. É o chamado de Deus. Devemos estar em grupos de discipulado, em grupos pequenos. Os grupos pequenos devem ser interativos. Precisam estar mesmo conectados onde possamos ser o que Deus deseja. Não podemos entrar em uma sala e apenas sentar e ouvir. Precisamos nos envolver com essa fé e deixar que Deus nos envolva e permitir que outros falem e invistam em nós. Não ouço ninguém dizendo amém.
Olha, vir à minha igreja é difícil, porque mesmo que você não diga amém, eu ouço amém, amém, amém. Então, em repetição, né? Você precisa de uma causa fora de si mesmo. Isso é exatamente o que Paulo tinha. Você precisa de uma causa fora de si mesmo. E tudo isso em 2 Timóteo 4, Paulo diz, realmente comprometa-se com isso, envolva-se com isso. Timóteo, você não pode ficar sentado. Aqui é onde ele diz a Timóteo, não deixe que as pessoas menosprezem sua juventude. Talvez pensem que você não tem o conhecimento ou a perspicácia. Não se subestime. Porque Timóteo, está a questão. Você tem que passar isso que foi lhe confiado. Digo, questione quando você não estiver aqui. E eu tenho que dizer a vocês, se Jesus não voltar, vocês terão ido. Deveria haver outros que continuem com Cristo graças à sua influência. E alguém diria, bem, pastor, eu nem sei como começar com isso. Posso fazer isso tão simples, apenas o lado simplista disso. Você recebe poder da... Você dedica a sua vida a receber de Deus. Você estuda estudos bíblicos e leitura Bíblia. Fala com Deus e passa tempo com Ele. Temos recursos disponíveis. Por exemplo, a jornada contínua ensina como fazer e entregar sua vida. Um pai que pensa, não sei como dizer à minha família que quero viver para Jesus. Apenas comece a passar tempo com Ele. Comece a ler por conta própria. E então o que Ele falar com você, falará com eles. E Deus use para te encorajar. Os encorajará também porque verão isso em você. E eu tenho que dizer a vocês, eu me mudei para cá no outono de 2021. E eu digo a vocês, o maior e mais profundo desejo da minha vida é que quando eu partir, eu espero que haja pessoas que digam que minha vida foi diferente, porque Ele abriu sua vida para mim. Esse é o objetivo da minha vida. Eu adoro o que John Wesley disse. John Wesley disse, vejo o mundo como minha paróquia, onde busco influenciar e fazer a diferença, levando o que Deus fez em mim. Aonde eu for, quero transmitir isso aos que estão em volta. É exatamente assim que Paulo viveu. Paulo ilustra no versículo 6. Olha o que ele diz, este é o versículo 6. Ele diz, porque já estou sendo derramado como uma oferta de libação. Paulo terminou bem, via sua vida como uma oferta. É isso que eu estou dizendo. Encontre uma causa fora de si mesmo. Paulo estava dizendo, Timóteo, sua vida é uma oferta. E eu quero que vocês entendam isso, porque aqui está o incrível. É um pouco difícil para nós entendê-lo na cultura cristã americana. Então eu só quero que vocês ouçam com muita atenção. Paulo não via sua execução como uma tragédia. Ou seja, Paulo não via sua morte como uma tragédia. Isso é difícil para nós assimilar. Vamos, alguém diga amém. Isso é difícil para nós assimilarmos. É difícil para nós assimilarmos que quando alguém morre, quando alguém falece, não é uma tragédia. Muitos cristãos se afastam da fé porque há uma morte e a veem como uma tragédia. Mas Paulo não via assim. Ele via isso como última oferta de vida de sacrifício. Agora eu só ensino a Bíblia. Eu não quero ferir ninguém nem incomodar ninguém por experiências passadas. Não me entendam mal. Mas Paulo tinha uma perspectiva que era eterna, não temporal. Na verdade, se você estudar o Antigo Testamento depois do Cordeiro Sacrificial, nem todos vão saber disso. Mas quando o sacrifício era realizado, o que é conhecido como o último ato de pagamento pelo pecado, era esse Cordeiro Sacrificial. Era colocado no altar e depois era queimado. Era colocado no altar e logo antes de ser aceso em fogo. Mas o que eles faziam? E muita gente não sabe disso, está em Números 28.7. Números 28.8. Logo antes de acender aquele cordeiro em fogo como sacrifício, eles pegavam vinho e derramavam cerca de 1 litro de vinho sobre aquele cordeiro. Então ouçam, o sacrifício não estava completo até que esse vinho fosse derramado por cima. E isso está no livro de Números 28:7. Era o sacrifício final derramado sobre uma oferta existente. E uma oferta, escutem isso com muito cuidado, não estava completa até que se dava a oferta de elevação. E assim é como Paulo via sua morte. Ele dizia, esta é a última oferta. Minha vida tem estado colocada nesse altar por muito tempo. Minha vida tem estado ali para que Jesus a use, a dirija e faça o que ele quiser. Uma ótima maneira de ensinar. Faça-se sua vontade, não a minha. Devo correr a corrida que está diante de mim? E ele diz, minha vida tem estado neste altar, mas isso acontecerá. O que está acontecendo é a oferta de libação. Estou entregando minha vida e essa é a última oferta. Lá vamos nós. Toda a sua vida foi uma oferta sacrificial a Deus e agora a sua morte seria uma oferta de libação derramada sobre isso. Paulo achou que poderia morrer em Filipenses 2, versículo 17. Em Filipenses 2:17, Paulo escreve isso. Escutem. Mas mesmo que eu seja derramado como libação, oferta sobre o sacrifício e serviço da sua fé. Agora escutem isso. Paulo disse, estou disposto a morrer. Me importa fazer o tipo certo de investimento na sua vida. Agora, escute. Isso parece distante para nós na cultura cristã. Você se importa assim pelos seus filhos? Quanto à sua parceira? A mãe? Pelo seu pai? Quero dizer, ele está dizendo, se isso me custa a oferta de libação como o ato final de sacrifício por vocês, escutem o que ele diz sobre isso. Escute, escute, escute. Eu me alegro e compartilho minha alegria vivendo sacrificialmente para o benefício de vocês.
Eu faço isso com alegria para que todos vocês saibam. Isso significa que para terminar bem, você precisa ver toda a sua vida como um ato de adoração, que sua vida é como um sacrifício. E pessoal, tudo o que posso fazer é ensinar isso como um desafio. Romanos capítulo 12, versículo 1. Olhem que diz: Irmãos, imploro pelas misericórdias de Deus que apresentem seus corpos como sacrifício vivo. Pense nisso, sacrifício santo aceitável a Deus. E então eu gosto do que diz aqui, que é o culto racional de vocês. Outras traduções dizem: entreguem seu corpo a Deus por tudo o que Ele fez a favor de vocês. Serviço espiritual, adoração. Agora eu noto que muitas vezes quando lemos a Bíblia hoje em dia é difícil traduzir, então eu quero te dar uma paráfrase do que Paulo escreve. Absorva para poder dar, eu tenho que receber para poder dar, então eu preciso receber de Deus, que é Deus te ajudando. Olha isso, esta é a sua vida, pegue sua vida cotidiana, ordinária, dormindo, comendo, ao trabalho, caminhando pela vida, ofereça a Deus. Deus, o que você quer fazer? Quer fazer onde eu vou trabalhar? O que você quer fazer com quem eu vivo? O que você quer fazer com as pessoas que vivem perto de mim, abraçando o que Deus fez por você? Olha, isso é o melhor que pode fazer por Ele. Escutem, vamos ver se conseguimos nos identificar. É um desafio para a minha vida. Não se adapte tanto à sua cultura que você se encaixe nela sem nem pensar. Ciúmes, orgulho, fazendo o que eu quero sem olhar o que Deus quer. Em vez disso, olhe isso. Focando sua atenção em Deus, você será transformado de dentro para fora. Reconheça facilmente o que Deus quer para você e responda rapidamente a isso. Ao contrário da cultura que te rodeia, que sempre te arrasta para seu nível de maturidade, Deus extrai o melhor de você, criando uma maturidade bem informada, e essa é uma ótima maneira de escrever esses versículos. Posso dizer para vocês, quero que ouçam porque dissemos isso nesta série, e quero que entendam, para que você possa passar de onde está para onde Deus quer que você esteja, você vai ter que se sentir um pouco desconfortável, porque estou dizendo, Deus te tira da sua zona de conforto para te colocar na dele, não onde te faça sentir desconfortável, mas onde Ele possa te ensinar a confiar. E então Ele pode te mostrar de maneira extraordinária e abundante, além de qualquer coisa que você tenha pedido. É isso que Deus quer fazer na sua vida. E eu tenho que dizer a vocês, quando Deus me colocou em algumas situações desconfortáveis, tão silenciosos como estão esta manhã, eu estou em uma agora mesmo, verdade? Então Deus te coloca em situações desconfortáveis, Ele te coloca em lugares onde você duvida ser o melhor. Escutem-me porque isso me deixa louco. A mania do pastor, bem aqui eu vou contar para vocês. A vida salva não é uma vida segura. Estou cansado de ver isso e ouvir isso na igreja hoje em dia. A vida salva, escutem isso, não é uma vida segura, é uma vida de sacrifício. Esse é o ensinamento das Escrituras. A vida salva não é vida segura. Eu vou para o céu quando morrer. Agora vou aqui, vou construir o reino que quero, fazer o que eu quero, ter o que eu quero, opinar sobre o que todos estão fazendo e dizer a eles como não estão fazendo isso. Você vê isso, aquilo, e eu não consigo acreditar que façam isso, que é a forma como muita gente vive hoje em dia, especialmente dentro da igreja de Jesus Cristo. Não é vida segura, não é vida do seu jeito. Vai encontrar isso na Bíblia. Ele diz, você leva a si mesmo com sua atitude e sua perspectiva e sua criação e negatividade, e o que quer que você tenha na vida, coloca no altar e morre. Isso é o que faz um sacrifício, você morre. Mas então na sua morte, isso é o que Jesus de fato ensinou repetidamente. Ao renunciar ao seu caminho, a vida vem, mas é vida realmente real, porque é o que Ele quer para você. Posso parar aqui mesmo? Não vou fazer isso porque ainda tenho tempo. A vida é sacrifício vivo, precisamos ir mais rápido. Lembre-se do desafio que Jesus nos deu. Ele disse, você deve amar a Deus com todo o seu coração, sua alma, mente e forças. E nós adoramos essa parte porque todos nesta sala sentem que estão amando a Jesus. Depois ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. A melhor maneira de saber se você ama a Deus é como ama os outros. Você sai da aposentadoria para ajudar e investir em outros e se certificar de não passar todo o seu tempo com quem você se sente confortável na igreja. Quão bom você é para sair lá fora e levar essa gloriosa boa notícia que te deram para um mundo perdido e moribundo. Bom, você é para chegar a um nível onde dedica e investe em pessoas. É sobre isso que ele está falando. A vida é amor. Se trata de amor, amar Deus e amar outros. O problema é que se você definir mal o amor, você viverá mal. Você tem que ter certeza que pode dizer que a vida é sobre amor. Mas e se você definir isso de forma errada? A definição bíblica do amor é o sacrifício que você faz para o bem-estar de outra pessoa. Quando a Bíblia diz, de tal maneira amou Deus, o que ela está dizendo é que Deus amou tanto o mundo que deu um sacrifício para te beneficiar, Jesus, na cruz por você, para que você pudesse ter a vida que Deus queria que você tivesse. Então isso é realmente o que é o amor. Olha, alguns de vocês realmente precisam anotar isso. Na vida não se trata do que você pode obter. A vida se constrói pelo que você pode dar.
Não se trata do que você pode obter, e é aí que entram os ciúmes e tudo isso. Porque comecei a pensar, eu deveria ter o que eles têm e experimentar o que eles experimentam. Eu deveria ir aonde podem ir. E Deus diz, espere, você está olhando para o que vai obter, mas a vida não se trata disso. A vida é dar. Eu diria isso no noroeste do Arkansas, não deixe que as coisas que o dinheiro pode comprar te afastem do que o dinheiro não pode. Não deixe que as coisas que o dinheiro pode comprar te afastem do que o dinheiro não pode. E no versículo 5, Paulo está explicando isso. Ele diz, você, Timóteo, muita gente vive assim. Vivem para si mesmos e essas coisas. Mas Timóteo, seguidor de Jesus Cristo, mantenha-se alerta, seja sóbrio em as coisas, suporte dificuldades, continue pressionando, aprenda com isso, cresça disso, pois você ajudará aqueles ao seu redor. Faça a obra de evangelista, e então eu gosto disso, cumpra seu ministério. Eu não tenho muito tempo para aprofundar, mas vou te dizer isso. Cumprir com seu ministério significa realizar a missão que Deus te deu, significa isso. Significa levar a cabo ao máximo o plano de Deus para você, leve ao máximo. A imagem que ele pinta é como um barco à vela e todas as velas estão levantadas. Em outras palavras, ele está dizendo algo como viva com cada vela abençoada, levantada, capturando o vento que Deus tem para a sua vida e indo na direção que Deus tem. Gosto disso. Posso dizer isso a vocês? Vamos, que alguém se empolgue comigo. Eu gosto disso. Fomos chamados a viver, não estamos chamados a nos acovardar, recuar, ser mesquinhos. Não estamos chamados a ser pessimistas. Não fomos chamados para fazer nada disso. Esse não é o chamado sobre nossa vida. Assim não vivemos, ali não é onde vamos, isso não é o que fazemos. É isso que ele está dizendo. Não pretendo ser muito animado enquanto prego. Paulo está dizendo, Timóteo, isso não somos nós. Isso não é quem somos. Pelo contrário, nós levantamos as velas, Timóteo, levantamos a cada um deles, enfrentamos o que é difícil e deixamos que o vento de Deus nos pegue e nos leve a tudo que Deus tem mesmo para nós. Vamos, essa é uma forma de viver, é uma boa maneira de viver. Vocês podem notar que eu preciso assimilar isso. Deixar que isso se impregne um pouco esta semana. Escutem-me atentamente. Se a mensagem da sua vida não incluir a mensagem de se sacrificar pelos outros, não será uma mensagem duradoura. Todos nós deveríamos nos ver e ver todos os nossos serviços como uma oferta de sacrifício a Deus. E as últimas palavras de Paulo, quando você chegar aqui, estas são as últimas palavras de Paulo. Ele está escrevendo para alguém que ama e deseja que viva a corrida que ele correu. E ele diz, chegou o momento da minha partida. Ele diz no versículo 6, na Bíblia, a morte nunca é de fato o fim da nossa experiência, nem da nossa existência. É uma partida. Quando eu prego em funerais de seguidores de Cristo, eu digo que a morte não é mais do que uma vírgula para o cristão. Não é um ponto final. A palavra grega Paulo usa aqui é muito vívida. É simplesmente uma palavra para descrever o desengate de um animal de um arado. Significa que o trabalho terminou, o esforço terminou. Pense nisso. Era usado para descrever, tiravam as amarras de um prisioneiro. Em outras palavras, é uma libertação. Estou livre da prisão pelo que Cristo fez por mim. Também era usado para descrever afrouxar cordas da barraca de um soldado. Significa a batalha está terminada, a vitória conquistada. Já não estamos na batalha, fomos libertados da batalha, agora estamos a caminho de casa. Isso é o que sabemos. Vou te perguntar mais uma vez e tentarei que seja a última vez. Digam amém para saber que estão ouvindo. Todos nós partimos daqui. Então, como você está vivendo à luz disso? Insignificante. Negativamente. Perguntando-se onde estão as velas que faço com a minha vida, não sei para onde ir. Realmente não estou tentando ser difícil. O que estou dizendo é que há alguém que estabeleceu um percurso de corrida para nós. Há alguém que nos convida a entrar e o que ele faz é, não perca isso, isso é enorme. Ele simplesmente te convida para a sua presença, mas então a sua presença produz e ele começa a te levar aonde ele quer que você vá. Então, para muitos de nós, trata-se de acalmar nossa vida e dizer, Deus, o que você quer que eu faça? E então ler as escrituras, porque pessoal, você pode dedicar a vida a perseguir o que Deus colocou no livro. Alguém pode dizer amém a isso? Você pode dedicar a vida a perseguir o que está dentro do livro, mas é disso que ele está falando. Pablo pôde olhar para trás em sua vida e seu passado e com confiança pôde dizer em Cristo, em Cristo, em Cristo. Homem, eu passei minha vida perseguindo isso. Pablo não dizia que nunca cometeu um erro. Ele reconheceu quando fala sobre a corrida, ele não nega momentos de desânimo. Ele não está dizendo que não houve momentos em que talvez a vela se rasgou enquanto passava por isso. Ele não está dizendo nenhuma dessas coisas. O que ele está dizendo é que através disso, através do problema, através da prova, através das coisas, Timóteo, eu me mantive na corrida, persevere, continuei me movendo na direção que Deus queria que eu me movesse, mesmo quando eu queria me mover na direção oposta. Sou grato a Deus. Deus não é um Deus que busca a perfeição porque Ele te conhece e me conhece. Quando se trata de nós, da nossa relação com Ele, Ele se foca na correção.
Então eu rego e Deus diz o que foi aquela pequena atitude bem ali. E eu digo, bom Senhor, me desculpe, eu não deveria ter sido brusco com a Amy. E Deus diz, por que você não vai dizer isso a ela? Eu disse, você não vai dizer isso. Você também a conhece. E Deus diz, não, eu quero que você faça isso porque eu quero que ela me veja trabalhando em você, ajustando você. Porque isso vai ajudá-la. E ele simplesmente diz, homem, eu lutei uma boa batalha, eu corri a corrida. E a pergunta é, como podemos dizer essa mesma verdade no final de nossas vidas? Ele fecha com 3 declarações. No versículo 7 ele diz, eu lutei a boa batalha. A palavra lutado, escutem isso, cada pai e realmente cada pessoa, isso é o que significa. Escutem, se você é um seguidor de Cristo nesta sala, ouça isso. Significa se envolver em um conflito. Paulo diz, eu me envolvi no conflito certo. Porque ele diz, bem, eu me envolvi no conflito certo. Escutem, quando chegarem ao final de suas vidas e pensarem sobre por que estão lutando, esta manhã, você tem estado envolvido na luta pela causa de Jesus Cristo. Paulo está usando essas metáforas e está falando de uma corrida, está falando de uma contenda que pode ser vencida e transmite que a vida em Cristo não é de fato um passeio no parque, não é um passeio no parque. É uma luta contra forças malignas, a boa batalha e a luta pelas boas novas de Jesus Cristo para a glória de Deus, para salvar as pessoas. E Paulo está dizendo, eu vivi o que acredito, pratico o que acredito. Não perfeitamente, nem sempre acertando, mas eu deixei Deus me ensinar e me moldar e me formar e me manter avançando. Há alguém mais além de mim que está agradecido a Deus pela graça, que mesmo quando tropeçamos e caímos sobre os obstáculos da vida, Deus nos levanta e diz, comece de novo, filho. Eu vou te limpar e poderá terminar esta corrida. Eu sou grato a Deus porque esse é o Deus da fé cristã. Tudo isso está aí. Mas você pode dizer esta manhã, eu estou atualmente mesmo envolvido na luta pela causa de Cristo e quero te dizer algo. Se você está vivendo principalmente para seu próprio conforto e sua própria conveniência, você não está comprometido na boa batalha de Jesus Cristo. Porque o chamado de Deus não é um chamado ao conforto e não é um chamado à conveniência. Eu adoro o que disse Adrian Rogers. Ele disse, qualquer coisa que você ame mais, tema mais, sirva mais ou valorize mais do que a Deus, isso é um ídolo. E assim, eu só quero dizer, se o seu propósito principal é vir à igreja todo domingo e olhar e dizer a música é o que eu queria, o figurino é o que eu queria, o estilo é o que eu queria, eles fizeram tudo o que eu precisava. Se o seu propósito principal é se certificar de que você se qualifica em todos os lugares que vai, se foram bons o suficiente para o seu gosto ou não, Deus não está te chamando para uma vida de conveniência, não está te chamando para muito conforto. Ele está te chamando para uma corrida aventureira, onde você pode aprender coisas, experimentar coisas e ver coisas que a Bíblia diz que nenhum olho viu. Ou seja, você nem consegue imaginar tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. E Paulo diz a Timóteo, saiba que é luta difícil com dificuldades. Você não escreve a alguém sobre conforto e conveniência e diz, suporte as dificuldades. Paulo sabia, ele se aproximava, Paulo dizia, homem, essa batalha vale a pena. Por outro lado, se você está aqui esta manhã e está vivendo com o propósito de edificar o povo de Cristo, investindo em vidas que estão longe de Deus, pegando o que Deus está fazendo em você e levando isso a outras pessoas, se você está se associando a uma igreja, a igreja do Deus vivo, não a nossa igreja, nem a deles, nem a sua igreja, nem a minha igreja, mas a igreja dele e participando de suas causas e seus propósitos, e usando seus talentos e usando seus dons e dizendo, cara, eu quero a carreira de aventura, quero fazer parte disso. Paulo diz que é investimento digno e compromisso valioso. Depois ele diz que eu terminei o curso. Essa é uma grande declaração. É como se ele dissesse, eu terminei o percurso da corrida, aquele que Deus traçou para mim. Ele diz, eu não me retirei da corrida. E ele está se referindo a uma corrida longa. Ele está se referindo a uma maratona. Ele está dizendo, eu terminei a longa e difícil corrida de maratona. Amy correu na maratona Rock and Roll em Savannah, Georgia, há alguns anos. Ela fez a meia maratona e correu. E eu participei animando porque sou um animador. Do que estão rindo, meu dom espiritual. Esse é meu dom espiritual. Coloquei, cheguei ao final e estou animando. Todo mundo está correndo. Eu estava gritando, vamos. Quero saibam, é mais fácil do que correr. Nunca me cansei. Durante todo o tempo, nunca fiquei sem fôlego. Senti que tinha boa resistência para tudo. Mas você via essas pessoas cruzando a linha de chegada? Quero dizer, era um cansaço total. E sim, eles tinham o maior sorriso no rosto como se dissessem isso incrível. E eu pensando, algo está errado com você, mas vou orar por você. Mas continua vindo, né? Mas essa é a imagem. Ele pinta a imagem. Ele diz sim, o homem que está na corrida e Deus lhe deu o que ele precisa para terminar a corrida.
Mas há tanta alegria e emoção pelo que Deus fez. Todos conhecemos pessoas que tiveram grande atividade e entusiasmo em algum momento, mas devido a provas ou decepções, eles se afastaram. Quero dizer a vocês, pessoal, não podem viver a vida cristã sem receber. Certifique-se de entender isso, porque acontecer, se tudo que faz é dar e sem receber, você ficará sem nada. Então tem que viver a vida cristã, tem que receber, passar tempo com Deus, ouvir a voz dele, ser guiado por ele e tem que aprender a orar, tem que aprender a estudar sua Bíblia, tem que aprender a receber de Deus e nossa classe de viagem de vida se concentra aqui na nossa igreja. Por isso você tem que estar lá e então você tem que receber e depois dar. E eu diria, posso ser honesto com vocês esta manhã, nunca corri uma maratona, deixe-me te dizer o que eu sei, sou homem inteligente. Correr uma maratona não é fácil. Dizer eu sei, não precisei correr para saber disso. Mas sabem o que todos os bons corredores dirão? A alegria e a resistência. E você se esforça para obter tudo o que puder da experiência. É que ele está ilustrando, ele usou esta ilustração. Ele diz, há cansaço e há momentos de busca e de receber e momentos em que você precisa se limpar, etc. Mas Deus faz isso. Deus faz isso, Timóteo. Deus te dará o que você precisa para terminar esta corrida. Então ele diz isso, eu guardei a fé. Significa que guardei as verdades sobre Jesus Cristo. A palavra guardado significa manter, cuidar e vigiar. E literalmente o que ele está dizendo é, eu dediquei minha vida a buscar a verdade de Deus. Agora sabemos, as emoções podem te enganar, as pessoas podem te enganar, as circunstâncias podem te enganar, a verdade te guiará. Paulo diz, protegi essa verdade porque a verdade é confiável. Ele passa para o versículo 8, vamos encerrar, olhem isso, versículo 8. O futuro, agora ele está na corrida, ele está indo para essa decapitação, ele vê a fita, vê a meta, está correndo em direção à meta, quero dizer, ele entra e diz, no futuro está reservada para mim uma coroa de justiça que o Senhor, o juiz justo, a retidão é estar bem com Deus, nunca se engana, me concederá naquele dia. E não só a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Sabe, é um pouco difícil de interpretar. Você ouvirá muitas coisas diferentes quando ele fala sobre a coroa de justiça. Nesta recompensa especial, dada apenas aos crentes, obviamente, que realmente terminam e aprendem e recebem o que Deus tem para eles. Essa é uma imagem que você teria. Poderia ser uma recompensa para aqueles que confiaram e creram em Deus. Sabemos que a Bíblia diz que Deus recompensou Abraão por sua fé. Nós sabemos, a Bíblia ensina, e assim tem a ver com fé, confiança, crença de seguir em frente, mas ninguém sabe exatamente. O que sabemos é que a salvação é gratuita, mas recompensas devem ser conquistadas. Isso é bíblico. A salvação é gratuita, recompensas são conquistadas. E pintam essa imagem de um atleta grego, quando ele estava em uma competição e ganhou a coroa do vencedor. E ele está dizendo como, ei, eu fiz o que precisava fazer e agora ganhei essa coroa do vencedor e posso seguir em frente. E note que há um termo que Paulo usa aqui. É a terceira vez que ele usa isso até agora neste livro, onde fala sobre aquele dia. Ele diz aquele dia e usa isso 3 vezes até este ponto. Ele dizia que vivia para aquele dia. Esse é o dia em que estou focado. Minha recompensa está reservada para mim e estou focado na busca, confiando em Deus. Que o melhor da vida, escutem-me muito bem, que o melhor da vida não está na vida que posso ver, está na vida para a qual estou indo. Então, na vida que posso ver, vivo para a vida que não posso ver, porque confiei em Deus pela recompensa que Ele vai me dar. E eu tenho que dizer a vocês, a Bíblia está dizendo bem aqui, todos nós estaremos diante do Senhor, todos nós estaremos diante do juiz justo. Se você é um seguidor de Cristo, estará diante dele, não para julgamento para aqueles que não o conhecem, você estará perante ele no tribunal de Cristo. O grande trono branco do juízo você conheceria, esse é grande juízo de Deus. Para aqueles que não conhecem a Cristo, vamos ao tribunal de Cristo, julgamento para cristãos na fé. E ele diz grandioso, quando você se apresentar diante de Deus, ele é um juiz justo. E isso é o que ele está tentando dizer, preste atenção para não perder isso. Ele está dizendo, você precisa viver este dia para aquele dia. Se você é um seguidor de Cristo, vive este dia para aquele dia. Agora, se você está aqui e não é seguidor de Cristo, esse é o julgamento do grande trono branco para aqueles que não confiaram em Cristo nem receberam a salvação que Deus oferece. E para os seguidores de Cristo, ele avalia a nossa vida e uso de nossos dons e talentos. E Paulo diz, Timóteo, isso eu quero de você. Viva este dia, Timóteo. Estou me derramando, estou indo. Viva este dia para aquele dia. Durante aqueles dias, quando a corrida terminava, se você ganhasse, eu adoro isso. Se você ganhasse a corrida, isso ocorria. Esta é uma história real. Você ouviria um anúncio. E o anúncio seria, eles chamariam seu nome como o vencedor da corrida e diriam, este é seu chamado para cima. Isso é o que eles diriam, este é seu chamado para cima. E o que aconteceria é, então você sairia da área da corrida em que estava e começaria a avançar entre os aplausos estrondosos dos que estão ao seu redor, porque você ganhou a corrida e subiria ao palco do imperador. Então você subiria ao palco do imperador
Ao chegar ao palco, vocês já viram a coroa feita pelos gregos, colocariam na sua cabeça e dariam dinheiro. Vamos, vocês emocionados com isso, né? Eles ignoravam a coroa, só o dinheiro. Eles te dão comida grátis. Então, se você era grande vencedor na cultura grega, nunca precisava comprar comida. Acho que deveríamos voltar a isso, né? Mas você nunca comprava comida. Você tinha assento da primeira fila e todas as coisas. Por se destacar e ganhar, você é o vencedor, recebe a coroa do vencedor. E o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, pessoal, esse é meu futuro. Meu futuro é que eu vivo para Deus, amo a Deus, honro a Deus e agora vou receber a recompensa que importa e vou poder retribuir ao meu Salvador que me deu tanto. E agora vejam no que ele diz, não só a mim. Paulo diz, esse é meu futuro. Olhem isso, mas também a todos que amam sua vinda. Você sabe como pode dizer isso? A todos que correm uma corrida com foco laser. É assim que literalmente escreveríamos, a todos que correm uma corrida com foco laser, amanhã à noite. Coroarão um campeão nacional de futebol americano universitário. Não me importa, posso dizer isso porque meu time não estará lá, mas amanhã à noite coroarão um campeão nacional. Escutem isso com muita atenção e todos vão ficar loucos. As pessoas gastarão todo tipo de dinheiro em moletons, as pessoas gastarão de maneira ridícula em festas, celebrando, comprando tudo o que puderem conseguir. Mas apenas 364 dias depois, eles vão mudar o nome na parte da frente daquela camiseta. Tudo por 364 dias. Paulo diz, cara, estou vivendo por algo muito maior do que 364 dias. Estou vivendo pela recompensa final e eterna, na qual não mudam o nome na camiseta. Eles não o viram e o transformam em algo novo. Este é o indicado, é realmente o maior e dura para sempre. E eu te quero o suficiente para te dizer, não perca isso. Então fiquem alertas. Sejam sóbrios com o que Deus tem. Pai, obrigado por este momento, esta manhã. E, Senhor, ajude-nos a correr esta corrida com entusiasmo, com nossas velas levantadas ao céu para capturar tudo o que tens para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.